Oi, tudo bem? Sou o professor Zanin. Muito bem-vindo ao canal Pensar Direito. Vamos dar início à aula 7 de leitura e produção de texto. Com a aula de hoje, a aula 7, chegamos à metade do nosso curso, que terá ao todo 14 encontros. Então, roda a vinheta, não sai daí. Nosso vídeo de hoje será sobre o gênero textual da entrevista. Ele será dividido em 6 partes. O que é, objetivo, tipos, partes, exemplo da entrevista com Frei Jaime Bétega e exemplo da entrevista com o escritor Mempo Giardinelli. Então, se ajeita aí, que vamos começar. Parte 1. O que é? A entrevista é um gênero textual jornalístico. Ela consiste no diálogo de 2 interlocutores, entrevistador e entrevistado, por meio do jogo de perguntas e de respostas. Por ser um gênero textual jornalístico, a entrevista será veiculada nos meios de comunicação, como rádio, TV, jornal, revistas e etc., seja por meio impresso, seja por meio online. Um bom entrevistador sabe coletar não apenas informações pessoais e profissionais do entrevistado, mas também, e sobretudo, seus posicionamentos sobre assuntos e acontecimentos sociais, geralmente muito polêmicos. Os entrevistados são, geralmente, especialistas, autoridades e pessoas públicas, conhecidas ou não, que devem explicar, opinar ou promover algo ou alguma informação. No jogo de perguntas e de respostas do diálogo entre entrevistador e entrevistado, cada um deles tem uma força que pode usar ou não a seu favor. No caso do entrevistador, ele é quem, através de suas perguntas, direciona, provoca e até mesmo obriga o entrevistado a responder e dar informações. Já no caso do entrevistado, ele pode utilizar artimanhas para, por um lado, fugir da pergunta por inteiro e responder outra coisa completamente diferente. Ou, por outro lado, ele pode escolher partes da pergunta que quer responder, ignorando o resto. A possibilidade de que a força, seja do entrevistador, seja do entrevistado, transforme-se em fraqueza, faz com que cada entrevista seja um instante único, tanto para entrevistador quanto para entrevistado. Parte 2. Objetivo. O objetivo da entrevista é tornar pública, de forma escrita, as informações do entrevistado obtidas de forma oral. Assim, após a edição do material da entrevista, será publicado para informar o público, leitor ou telespectador, e formar a opinião pública. A entrevista e a edição da entrevista são 2 momentos distintos para o jornalista. Primeiro, na entrevista, ele se volta para o entrevistado. E segundo, na edição da entrevista, seu foco já passa a ser outro, o leitor. Parte 3. Tipos. Os tipos de entrevistas são 4. A noticiosa, a opinativa, o depoimento e o perfil. O tipo de entrevista noticiosa busca declarações sobre fatos que são notícia. O tipo de entrevista opinativa é dada por especialistas e envolve conceitos científicos. O tipo de entrevista de depoimento nada mais é do que relatos de experiências. O perfil é um tipo de entrevista em que o assunto central é o próprio entrevistado. Parte 4. Divisão ou partes da entrevista. A entrevista é dividida em 5 partes: título, subtítulo, contextualização, perguntas e respostas. No título é informado o tópico ou assunto principal da entrevista. No subtítulo, parte opcional, é apresentada uma síntese das ideias que serão desenvolvidas na entrevista. As informações básicas do entrevistado e do assunto aparecem na contextualização da entrevista. A ação do entrevistador se dá por meio das perguntas, que direcionam e provocam a fala do entrevistado. Já a ação do entrevistado acontece pelas respostas às perguntas do entrevistador, momento em que pode utilizar daquelas artimanhas que vimos de fugir das perguntas ou de respondê-las apenas parcialmente. Na transcrição da entrevista, como recursos ao leitor para diferenciar entrevistador e entrevistado, coloca-se o nome do entrevistador antes das perguntas e do entrevistado antes das respostas, ou também pode-se utilizar negrito ou itálico para destacar as perguntas e diferenciá-la das respostas. Para exemplificar a parte teórica da entrevista, 2 exemplos são apresentados. O primeiro, a entrevista de Frei Jaime Bétega, o segundo, a do escritor argentino Mempo Giardinelli, que vamos ver agora.
Parte 5, entrevista com Frei Jaime Béttica. Na entrevista com Frei Jaime, disponível aqui no link da descrição, ele afirma que suas palavras fazem sucesso porque levam significado, sentido e profundidade às pessoas. Isso faz com que as pessoas se sintam mais capazes para enfrentar as questões existenciais, vivenciais e antropológicas que em algum momento vão passar nas suas vidas. Parte 6, entrevista com Mempo Giardinelli. Na entrevista com o escritor Giardinelli, que você pode conhecer no link aqui na descrição, ele afirma que os problemas educacionais e de leitura que sociedades da América Latina, dentre elas a brasileira, enfrentam hoje no século XXI, têm a ver com o nosso passado de ditaduras, autoritarismos, terror, medo e censura. A pedagogia da leitura que ele defende tem como pilares 3 coisas. Primeiro, a leitura como direito social a que todos devem ter acesso para uma cidadania plena, completa e integral. 2. Recuperar a sociedade leitora para que possa intervir e participar nos rumos da sociedade de forma democrática. E 3. A certeza de que não há outro caminho para a aprendizagem, para o saber, para o conhecimento e para a liberdade do que o ato de ler bem, ler mais e ler melhor. Afinal de contas, como o próprio escritor afirma, somos o que lemos, mas também, infelizmente, o que não lemos. Nossa próxima aula será dia 10 de março, na qual vamos trabalhar o conto O Espelho, de Machado de Assis. A leitura da aula 8 será disponibilizada no nosso grupo de WhatsApp. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho 7, link aqui na descrição. Você já sabe, né? Responde o questionário, clica em ver sua nota, tira uma foto do resultado junto com a última pergunta e manda lá no nosso grupo. Era isso para nossa aula de hoje. Obrigado e não esquece os 4 Cs. Curte o vídeo, comenta suas dúvidas, compartilha com outras pessoas e cola no canal fazendo sua inscrição. Até breve, bons estudos, boas leituras e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.